Olá para todos, quem vos fala nesse momento é o irmão Pedro aqui no Nordeste do Brasil, Pimenteiras, Piauí. Preste atenção nisto que você está vendo e naquilo que você vai ouvir agora. Estamos a um passo da implantação da marca da besta. O primeiro passo das autoridades foram fechar as igrejas evangélicas. O segundo passo será a implantação da nova ordem mundial. Os deputados em várias partes do Brasil estão passando normas de impedir aglomerações de pessoas em vários estabelecimentos. Talvez você esteja desligado das notícias do topo destas notícias, ou seja, essas normas vêm de onde? Você já parou para pensar de onde está vindo essas normas de impedir a aglomeração de pessoas? Há anos atrás aconteceu o atentado ao World Trade Center nos Estados Unidos, mas depois investigaram e descobriram que ali foi uma exterminação a um demônio chamado coruja. Eu não sei se você já ouviu falar sobre a nova ordem mundial. É uma forma em que os grandes homens mais poderosos do planeta, eles se unem em um braço só, com o objetivo de diminuir o número de pessoas em toda a face da Terra. Em Chicago, se você não sabe, existem cidades subterrâneas feitas pelos homens mais poderosos do planeta, com comidas enlatadas e armazém de comidas. Todo tipo de alimento eles estão armazenando nas partes mais baixas das montanhas. São cidades feitas, cidades bem elaboradas, com espaço de lazer, moradias, mas somente os homens mais milionários dos Estados Unidos e da Itália podem ter acesso à cidade que tem o nome de bunkers, que fica debaixo das montanhas. Não sei se você já ouviu falar sobre uma injeção conhecida como eutanásia. Nos Estados Unidos, os bandidos mais terríveis, os terroristas condenados à punição de morte, alguns são levados para uma sala onde é injetado em suas veias uma injeção com o nome de eutanásia. É uma injeção letal, onde a pessoa morre com um sono muito fundo, a pessoa dorme e não acorda mais. Na Itália e nos Estados Unidos, as pessoas desenganadas pela medicina com o câncer ou com uma idade muito já avançada, que tem os seus ossos tortos e que sofrem muito com dores, os familiares assinam um decreto de permissão para as autoridades injetar na veia dos seus familiares a injeção que tem o nome de eutanásia. É a injeção letal. Você não acha estranho essas mortes em massa nos Estados Unidos e na Itália? Em um dia, morrer mais de 1.000 pessoas? O que está acontecendo no silêncio da noite, nas madrugadas? Você já viu aquela valeta muito grande
que os tratores da Itália e dos Estados Unidos cavaram? Você já percebeu que eles já sabem que vai morrer multidões e multidões de pessoas? Eles não têm na cabeça de mostrar para as pessoas que isso vai terminar logo. Não. Eles sabem que por detrás existe as artimanhas deles. E o que é que eles fazem? Já estão mandando para os demais governos de outros estados, de outros países, que façam mais sepulturas e mais sepulturas, porque mais pessoas vão morrer. Então percebemos que estamos como uns bonequinhos, nós que somos pobres, nós somos uns bonequinhos vulneráveis na mão desses homens poderosos da terra. Somente Deus pode nos guardar. Mas a pergunta é, se Deus vê essa maldade que esses homens ricos estão fazendo, por que que Deus não impede? Por que que Deus não impede desses homens ricos parar com essa maldade em todo o globo da terra? A resposta é porque nós estávamos brincando com Deus. Nós estávamos abraçados com o pecado. Os pastores do Brasil e do mundo liberaram tudo dentro das igrejas. E isso deu um prejuízo terrível para os céus. As almas não estavam mais indo para o céu. As almas estavam descendo aos infernos. Almas preciosas que Cristo morreu por elas. Jesus derramou o seu sangue no alto da cruz do Calvário por essas almas, e os pastores, de mãos dadas com a maçonaria, com o pecado e com a política, estavam liberando tudo em troca de dinheiro. E o próprio Deus permitiu que as próprias autoridades fizessem essa maldade com as pessoas e que legiões de demônios atingissem a terra para que as pessoas se despertem e acordem. No livro de Mateus, no capítulo 25, fala do clamor do anjo à meia-noite. As 10 virgens dormiram. E o impressionante é que a Bíblia diz que foi as 10 virgens que dormiram, tanto as prudentes como as loucas, todas dormiram. E à meia-noite veio o anjo gritando e dizendo: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro dele. Então entendemos pela palavra de Deus que Deus está nos chamando para um arrependimento global. Deus, Ele quer que nós se arrependamos dos nossos pecados, volte o coração para Deus, volte ao primeiro amor. Todos nós sabemos que as igrejas não pregavam mais a sã doutrina e os pastores se achavam o dono da igreja a ponto de não permitir que ninguém falasse a verdade dentro dos templos evangélicos. Aqueles que falavam a verdade eram barrados, eram impedidos de pregar pelos que se achavam ser o dono da igreja. Hoje, os pastores do Brasil e do mundo entenderam que o dono da igreja é Deus. Deus é o dono da igreja. E o Senhor Deus está avisando para todos os seus santos em toda a terra: o fim chegou. O 4º selo do Apocalipse já foi aberto. Morrerá a 4ª parte da população do mundo. E o 5º selo está perto de se abrir. O 5º selo do Apocalipse, a Bíblia revela que haverá uma grande perseguição religiosa no mundo inteiro. Se você não sabe, essas mortandades em massa, muitas dessas vidas são exterminadas pela injeção letal conhecida como eutanásia. O mundo está nas mãos dessas autoridades má. Não sei se você ainda se lembra que Adolf Hitler, ele
perseguiu os cristãos de morte. Ele foi responsável pela morte de mais de 1 milhão de cristãos. Então Deus, nestes últimos dias, ele se levantou do trono para dar vitória ao seu povo. Mas a nossa maior vitória não é viver na terra. A nossa maior vitória é partir deste mundo com a alma salva para poder entrar no reino dos céus. Deus, muitas das vezes, para salvar o seu povo, ele permite vir as perseguições, porque nas perseguições e nos problemas, nós temos a tendência de buscarmos mais a Deus. Quando as coisas estão muito fáceis, a gente não busca Deus, mas quando as coisas começam a ficar ruim, a gente começa a buscar mais a Deus. Você vê aí nessas fotos homens que estão se organizando para a implantação da nova ordem mundial. As igrejas evangélicas estão fechadas hoje porque breve elas vão abrir com o objetivo de ser implantado nas igrejas evangélicas a marca da besta. Os pastores do Brasil estão sendo preparados para receber de braços abertos a chegada do anticristo. Você ainda não percebeu que até os poderes dos pastores no mundo inteiro foi quebrado as pernas? E o próprio Deus permitiu, porque os pastores estavam com os templos evangélicos abertos, mas eles estavam a serviço de Satanás, enganando as pessoas, alguns pastores fazendo da igreja simplesmente meio de sobrevivência, liberaram o divórcio dentro da igreja, liberaram o pecado dentro da igreja, show gospel, liberaram o mundo. Os púlpitos das igrejas foram transformados em palanques de político, e Deus vendo as almas se perdendo e descendo aos infernos. Foi aonde o próprio Deus levantou do trono para acabar com essa bagunça que os próprios pastores evangélicos do Brasil e do mundo estavam fazendo na casa de Deus. Certa feita, o Senhor Jesus bradou dentro do templo de Jerusalém e disse: "A minha casa será chamada casa de oração, e vocês a transformaram em esconderijo de ladrões." O que nós queremos notificar a todos os irmãos que se preparem para partir para a eternidade. O nosso Deus tem pressa em nos levar para o céu. A nova ordem mundial está a um passo para chegar. Estamos caminhando para uma falência global. Veja bem, firmas fechadas, pais de famílias de braços cruzados querendo trabalhar, mas as empresas estão fechadas. Comércios fechados. Aonde vamos chegar com isso? A resposta é em uma fome mundial. Sem trabalho não tem produção, sem produção não tem recursos financeiros. E isso leva o mundo a uma quebra mundial, a uma quebra global. Que é exatamente isso que os Bilderberg, que é os homens mais poderosos do mundo, eles querem fazer. Levar o mundo a uma falência mundial. Então fica esta alerta para mim e você. Já estamos no fim de todas as coisas. Como está a sua vida espiritual, meu irmão? É hora de nós pedirmos a Deus perdão pelos nossos pecados, olharmos para Cristo, olharmos para o céu e sabermos que a nossa redenção está próxima. Todos os sinais da volta de Cristo se cumpriram. Agora o Senhor tem pressa de nos levar para casa. Está chegando a hora de irmos para casa, e nesse momento em que você escuta este áudio, existem centenas de irmãos que estão morrendo por coronavírus por permissão de Deus, para que eles possam alcançar uma ressurreição melhor. Neste ano, muitos crentes terão que morrer para alcançar a salvação. Deus tem pressa de nos levar para o céu.
Uns nesse ano vão morrer, outros vão esperar o arrebatamento da igreja. Mas saiba de uma coisa, que o nosso Deus, Ele tem pressa de nos levar para o céu. Deus, Ele está apressado em ver a grande festa celestial, a reunião de todos os salvos de todas as nações na glória celestial. Então, meu irmão, tudo isso que está acontecendo no mundo, essas maldades das autoridades sobre as pessoas, eutanásia, morte, permissão de Deus, tudo isso é permissão de Deus. Templos evangélicos fechados, isso é permissão de Deus, foi Deus que permitiu. É melhor as igrejas evangélicas fechadas do que os pastores continuando mentindo e enganando as pessoas e preparando as almas para irem para o inferno. Então fica essa alerta para mim e você. Já estamos no fim. É tempo de nós colocarmos nossa vida no altar. É tempo de se arrependermos dos nossos pecados. Porque Deus neste ano vai levar muitos cristãos que não conseguem mais se arrepender dos seus pecados. Mas na doença, na enfermidade, eles vão se arrepender, eles vão se reconciliar e Deus não vai perder tempo, vai levar logo para a glória. Nesse momento, em todos os hospitais no mundo inteiro, existem milhares de anjos e demônios. Os demônios estão colhendo as almas que pertencem a Satanás e os anjos de Deus estão nos hospitais pegando as almas dos crentes que estão morrendo por coronavírus. Então não tenha medo de você morrer neste ano. Tenha medo de morrer sem salvação. Então o momento agora é momento de decisão, de confessarmos os nossos pecados para Deus, pedirmos perdão a Deus pelos nossos pecados, porque o nosso Deus tem pressa de nos levar para a glória celestial.